A nossa aula hoje é sobre substância e sobre mistura. Mas antes da gente começar a aula de hoje, eu vou revisar com vocês uma matéria que a gente já tinha dado em sala de aula, mas ela vai ser fundamental para a gente conseguir entender a matéria de hoje. Então ela vai nos auxiliar a continuar o entendimento da matéria de hoje. Por isso que eu vou revisar antes da gente começar. Eu tinha falado com vocês na última aula sobre elemento químico, sobre tabela periódica. Aqui a gente tem uma tabela periódica. Deixa eu ver se melhora um pouquinho a imagem. Na tabela periódica a gente vai ter vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é um elemento químico. E o elemento químico ele vai ser representado por uma letra. Então a gente tem, por exemplo, o elemento químico hidrogênio, esse primeiro aqui. Ele vai ser representado pela letra H. O carbono vai ser representado pelo C. O oxigênio pelo O. O nitrogênio pelo N. Então, todos esses elementos químicos vão ter uma representação através de uma letra e todos eles vão estar na tabela periódica. E por que isso é importante para a aula de hoje? A gente vai falar sobre substância. E esses elementos químicos, eles vão fazer ligações químicas para poder ficar estável. E essa ligação química vai formar substância. O que é a substância? Ela pode ser simples ou composta. O que vai diferenciar uma de outra? A substância simples, a gente tem um único elemento químico dentro dela. Então, olha só. Falei com vocês que existe um elemento oxigênio, Ozinho aqui, ó. Esse elemento oxigênio que é representado pelo O. Ele existe na atmosfera como O2. Então a gente escuta muito, né? O2, O2, O2. O que é o O2? É um O ligado em outro O. Então a gente só tem um tipo de elemento químico nessa ligação. A gente só tem oxigênio. Por isso que a gente vai chamar essa substância de simples, porque só tem o oxigênio nessa substância. Um exemplo, H2. A gente tem a ligação de dois elementos. Os dois pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. N2 é a ligação de dois átomos de nitrogênio. Não tem átomos diferentes, são dois de nitrogênio, é o mesmo elemento químico. Cl, que é o famoso cloro, né? É a ligação de dois átomos de Cl, que é o cloro. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, Cl, tá vendo ele na tabela periódica? É o cloro. Então, toda vez que a gente falar de substância simples, a gente só vai ter um único elemento químico. A gente não tem mais de um, a gente só tem um único elemento químico. Na substância composta, a gente já vai ter dois ou mais elementos químicos. Então, um exemplo aqui, olha. H2O, que é a nossa famosa água. Nela, a gente consegue ver que tem o elemento químico oxigênio, está se ligando quais elementos químicos? A dois hidrogênios. Então, a gente tem dois elementos químicos diferentes. A gente tem o O e tem o H. Então, ela é considerada composta, tá bom? Ah, e o CO2? A gente tem o C, que é o C do carbono, se ligando ao O, que é do oxigênio. Então, a gente já tem o quê? Uma substância composta, porque tem dois elementos distintos, de elementos diferentes. A NH3, a gente tem o N, que é do nitrogênio, e a gente tem o H, que é do hidrogênio. Então, é muito fácil. Lembrou de substância, ela vai ser classificada como simples ou composta. Se ela for simples, a gente só vai achar um elemento químico nela. Se ela for composta, a gente vai conseguir achar dois ou mais elementos químicos, como a gente acabou de ver, tá? E mistura? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Não importa se ela é simples, se ela é composta. Juntou mais de uma substância, duas ou três ou quatro, não importa quantos, a gente já vai ter uma mistura.
E essa mistura ela vai poder ser gasosa, ela vai poder ser líquida, ela vai poder ser sólida, não importa o estado que ela esteja. Importa que a gente vai estar misturando substâncias. Um exemplo que a gente tem é o ar que a gente respira. Muita gente acha que no ar que a gente respira só tem oxigênio. Não, no ar que a gente respira tem oxigênio e tem nitrogênio, quer ver? Ó, o ar que a gente respira, a gente vai ter nele o O2. O que o O2 é? Uma substância simples. Então aqui a gente tem uma substância. E a gente também vai ter o N2. O N2 é o quê? Uma substância simples também. Então, se a gente tem mais de uma substância, a gente tem o quê? Uma mistura. Tá bom? Muito fácil de entender mistura. E a mistura, a gente vai classificar ela em dois grandes grupos. O primeiro, que é o homogêneo, e o segundo, que é o heterogêneo. A classificação homogênea e a heterogênea, elas vão se dar pela fase. E o que é a fase? É o que a gente vê. Então, quando eu falo de uma substância homogênea, é que ela só tem uma única fase. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se a gente pegar um copo d'água e botar uma colher de sal e misturar, quando a gente terminar, a gente vai ver que o copo, a gente só vai ver uma única fase, a gente só vai ver um líquido. A gente não consegue ver o sal ali, a gente não consegue, a gente só vê um líquido. Ele pode estar até um pouco mais branquinho, mas a gente só vê um líquido. Então a gente vai estar vendo uma única fase. Eu até coloquei aqui para vocês, olha, água com sal. O sal ele é representado pelo NaCl. Quando a gente mistura, a gente só vê uma única fase, olha. Se a gente só vê uma fase, a gente chama isso de homogêneo. Quer ver? Faz um teste na sua casa. Pega um copinho de água e mistura com um pouquinho de álcool, por exemplo. Quando você misturar, você não vai ver o álcool e não vai ver a água. Você vai ver um único líquido. Se é uma única fase, a gente chama isso de homogêneo. Agora, a heterogênea vai ser sempre quando a gente vê mais de uma fase. A gente pode ver 2, 3, 4, não importa a quantidade. Tem mais de uma fase, a gente já chama de heterogênea. Então, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Vocês peguem um copo d'água e colocam uma quantidade razoável de óleo. A gente vai ver que o óleo ele não vai se misturar na água. Ele vai ficar a camada da água e uma camada de óleo por cima. Exatamente como esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu peguei um copo, aqui tinha água e aqui tinha óleo. Então a gente vai ver uma fase e duas fases, que é a fase do óleo, que vai ficar bem claro, a gente vai ver nitidamente aquela parte amarelinha em cima, e a gente vai ver a parte branca, que é a parte da água embaixo. Então, seria duas fases. Se são duas fases, a gente já chama de heterogênea, tá bom? Toda vez que você vê duas fases, a gente chama de heterogênea. Viu uma fase só? Homogênea. Aí surge a famosa questão que pega todo mundo em vestibular, em prova, que é a água com gelo. Muita gente vai falar que é homogênea. Por que é homogênea? Se eu estou pegando água, um copo d'água e botar 4 cubinhos de gelo, é uma coisa só, é tudo água. Então eu estou vendo uma fase só, por isso eu vou chamar de homogênea. Mas está errado. Por quê? Quando eu estou olhando o gelo sólido, né, no caso a água em formato sólido de gelo, eu estou vendo duas fases. Eu vejo o gelo e vejo a água. Se eu vejo o gelo e vejo a água, eu estou vendo duas fases. Então eu chamo de heterogênea, eu não chamo de homogênea. Eu vou chamar de heterogênea por eu estar vendo as duas fases. Então a aula de hoje é basicamente isso. Se a gente for revisar rapidinho aqui, a gente vai ver que existem elementos químicos. Cada elemento químico está representado na nossa tabela periódica por uma letra em cada quadradinho desse. E esses elementos químicos eles vão se ligar um no outro. E eles podem ser chamados de simples, substância simples ou substância composta.
Toda vez que a gente falar de substância simples, é um único elemento. Então vai ser O2, N2, H2, só tem um único elemento ali, só tem H, ou só tem O, ou só tem N, ou só tem Cl, mas só tem um elemento químico. Falou de substância composta, necessariamente a gente vai ter 2 ou mais elementos químicos. Então, quando eu falo para vocês H2O, eu já tenho o H e tenho o O. Então, já é uma substância composta, porque eu já tenho mais de um elemento químico. Eu falo para vocês CO2, eu tenho o C e tenho o O. Então, eu já tenho mais de um elemento químico, é uma substância composta. Juntou duas substâncias, eu tenho uma mistura. E essa mistura ela vai ser ou homogênea ou heterogênea. É homogênea? É aquela mistura que a gente só vê uma única fase. Não consigo ver mais nada. Eu não consigo olhar e achar o sal, achar a água, achar o álcool, achar a água. Eu só vejo uma única fase. E eu falo de heterogênea é quando eu vejo mais de uma fase. Então, eu peguei lá um copinho com água e óleo, eu vejo o óleo e vejo a água. Eu peguei um copo com água e com gelo, eu vejo a água e vejo o gelo. Então, é basicamente isso. Na próxima aula, a gente vai corrigir os exercícios da apostila. Então, vocês peguem a apostila, na página 5, se eu não me engano, de vocês, vai ter essa matéria e logo em seguida vai ter uma série de exercícios. A gente vai fazer a correção desses exercícios no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.